Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje temos o privilégio de entrevistar o presidente da OAB Rio, advogado, bacharel, também mestre em Direito e Sociologia, doutor Felipe Santa Cruz. Eu não vou chamar de doutor, porque você é bem mais novo do que eu, e a reciprocidade. Eu vou chamar você de você, você me chama de você também, ficamos em casa. Tá bem, Felipe? Um dever assim, de delicadeza e respeito, prefiro chamar de professor, né? Como todos chamam. Me permita chamá-lo de professor. Só porque eu sou bem mais velho? Porque sabe, a posição do professor deve ser sempre reforçada, né, publicamente. Deve. É o que a gente busca fazer aqui no nosso programa já há quase 3 anos. Mas, Felipe, amigo, nós ficamos muito felizes de tê-lo aqui, porque há uma curiosidade, inclusive do nosso público, que é constituído predominantemente de estagiários e aprendizes do CIEE do Rio de Janeiro, que é uma entidade de filantropia, pelas atividades da OAB. Às vezes não são nem bem compreendidas, não é? De repente a OAB está defendendo alguns dos que estão agitando as ruas. Eu queria que você desse uma panorâmica das obrigações da OAB com o seu estatuto. Depois vamos falar de política. Eu lhe agradeço a oportunidade, sem dúvida. É importante falar aos jovens e aos estagiários e à sociedade o papel da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados tem 80 anos, né? E uma entidade que eu digo sempre que tem... Isso em nível nacional, nacional, né? A do Rio também, né? Porque as seccionais se organizam no Conselho Federal e as seccionais de cada estado. A do Rio, como é a primeira, foi a mais importante. O Conselho Federal, muitos anos foi no Rio, até os anos 80 o Conselho Federal ficou no Rio de Janeiro. Então nós temos aí 80 anos de tradição na luta da Ordem dos Advogados. A Ordem ela tem um duplo papel que às vezes não é muito bem compreendido. Ela tem, estatutariamente, até a função de defesa da sociedade, defesa das instituições. Não só dos advogados. Não só dos advogados, da democracia. Ela tem um papel e ela é, digamos assim, a maior entidade da sociedade civil organizada. Isso é uma discussão até do Supremo sobre a natureza jurídica da Ordem dos Advogados. Ela não é um conselho profissional como o Conselho Médico, o CREMERGE, o CREA. Ela é uma entidade da sociedade civil que tem uma natureza, na sua atividade, uma natureza pública. Então, e até sob esse aspecto, você vai contar tudo sobre a OAB, porque a OAB é uma das entidades que está no imaginário popular, sim, de uma forma extremamente positiva. Isso é muito bonito. Quando e por que nasceu o tal exame de ordem? O que é isso? O exame de ordem, ele já há a previsão do exame de ordem há muitos anos, mas com o novo Estatuto de 94, nós tivemos eu acho que o ônus, né? Houve uma ampliação do ensino jurídico no país que eu acho positiva. Ninguém aqui defende um modelo de poucas universidades ou um modelo elitista do ensino do direito. Só que no primeiro momento, verdadeiramente, essa ampliação do número de vagas não foi acompanhada ou de um debate mais profundo sobre o perfil dessas vagas, qual é o modelo da advocacia que houve muito facilitário. Houve. E nós tivemos uma explosão no número de profissionais, o que não é ruim por si só, mas é uma explosão de um profissional com uma qualificação bastante prejudicada. Essa é a verdade. Né? Precária, o português, e nós tivemos um aumento absurdo do número de representações éticas, que você vai olhar, no fundo, é a falta de preparo do advogado para o seu exercício profissional. Isso a partir de quando, mais ou menos? Meados dos anos 90. E aí, a partir de 97, nós criamos o exame como o primeiro modelo desse exame que hoje já está mudado e melhorado. Por quê? Antes ele era um exame por estado, cada seccional fazia o seu. Então nós tínhamos uma profissão que era nacional, mas com exame estadual. Então às vezes o candidato saía daqui para um estado onde o exame era mais fácil. Voltava para se inscrever no seu estado de origem. O valor era nacional, validade. Vale nacionalmente, ele é um exame geral. Eu não faço exame, por exemplo, específico. Eu sou advogado trabalhista. Eu não faço exame para ser advogado trabalhista. Eu sou advogado. E eu antes, advogado no Rio, fazia o exame do Rio, mas podia fazer o exame do Acre,
ou de Recife, sei lá, de Pernambuco, escolhendo qual é o mais fácil. Então nós nacionalizamos o exame, criamos um sistema que eu acho que hoje nós fazemos 3 provas anuais para 100 mil candidatos. É muito difícil, né? Imagino. Não é fácil. Mas há pelo menos uma aura de que esse exame é muito difícil, que mesmo para aqueles que estão bem formados, eles sofrem. E o índice de reprovação é realmente muito grande. Como é que você responde a isso? As provas são difíceis demais? As provas elas estão evoluindo, porque fazer uma prova para 100 mil pessoas sempre é muito difícil. E nós, qual foi a nossa primeira tentativa nos últimos anos? A grande tentativa foi blindar o exame de problemas técnicos e blindar o exame de influências que não fossem exclusivamente do perfil do advogado que nós queremos. Então, houve uma discussão teórica com o exame. Hoje o exame é organizado pela Fundação Getúlio Vargas e ele vem melhorando muito, muito. Nós temos algumas críticas. O nível das perguntas é compatível razoável, com um aluno bem formado? É compatível. Tanto que nós temos o retorno, que às vezes um aluno bem formado, sei lá, num dia infeliz não passa na primeira prova. Estava mas nervoso. Mas na segunda passa. Esse tem sido, a média do último exame foi de quase 40% de aprovação. Acho que é uma média razoável. Agora, o português reprova muito, Reprova. né? Por que isso, hein, Felipe? Professor, porque a base da nossa profissão, inclusive simbolicamente, é engraçado. As pessoas dizem, porque o advogado é o que fala. O advogado no Brasil é o que escreve. Né? As petições, o exercício profissional. Nós sabemos que o jovem normalmente chega na faculdade de Direito com uma formação deficiente na área de português. Né? Que há uma exigência profissional para o exercício da advocacia que o português é muito marcante. O português é o canal, a escrita é o canal do que é o advogado para o mundo, porque a verdade está nos autos. Né? Claro. Nós temos até brilhantes oradores, tribunos, que fazem do seu exercício na hora da sustentação, no Supremo. Mas digamos que isso é o ápice da carreira. O dia a dia do advogado é o exercício nos autos. Você vê o ministro Barroso, ele brilhou antes de ir para o Supremo, ele era um advogado muito importante no Supremo. Sim. Como advogado, né? Ele disse que as petições dele e ao mesmo tempo os discursos dele eram muito apreciados. Mas nós vamos continuar a conversar sobre isso, vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos ouvindo o doutor Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB Rio. Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje entrevistando o Dr. Felipe Santa Cruz Skaletsky, que é o presidente eleito da OAB Rio, que estava falando a respeito do português nas universidades, nas faculdades. E tem muita gente que é contra a criação de novos cursos e tal, alegando que o aluno sai mal formado, inclusive em português. Ora, será que são as universidades as responsáveis pelo português mal falado e mal escrito dos alunos que saem dos cursos de Direito? Será, doutor Felipe? Eu acho que não. E acho, inclusive, o seguinte, sei que minha opinião pode ser polêmica, as grandes universidades do Brasil normalmente recebem os bons alunos que já sabem português, né? As universidades, inclusive, que são financiadas com verba pública. Nós temos que ter um modelo, e por isso que eu falei em elitismo, que dê também acesso a esse país que está crescendo, a classe C que está chegando. Para isso temos que ter uma visão clara do qual é a profissão que estamos construindo. Eu sei, por exemplo, que em algumas regiões nós temos universidades que mudam muito mais a vida deste estudante do que aqueles cursos das universidades privilegiadas, porque esse aluno que já estudou na melhor escola privada, né, ele já chega escrevendo bem a universidade. Se você pega o progresso do aluno dentro da universidade, ele é muito maior
nessas em algumas áreas do subúrbio, em algumas áreas afastadas do grande centro. Eu não defendo e nunca defenderei um modelo de advocacia para poucos. Eu quero uma advocacia qualificada e que também possa ser plural no seu exercício. O senhor falou aqui, professor, do Dr. Barroso. É óbvio que o Dr. Barroso nós temos um em 1000, um em 1 milhão, melhor dizendo, né? Mas nós temos espaço, sim, num país em crescimento, para aquele advogado que vai ser um advogado importante numa região em crescimento do Rio, desde que ele tenha qualificação, saiba direito imobiliário, conheça a lei, né? Saiba aquilo que é da vida daquela comunidade, como em muitos países do mundo. Então, assim, esse modelo que faz com que às vezes nossa posição seja mal compreendida e mal interpretada. Que é assim, não, eles estão... Reserva elite, de mercado, não. Elite. Não, de jeito nenhum. Nada me deixa mais emocionado do que entregar a carteira de advogado para um jovem que é o primeiro a fazer curso superior. Não é? Vermelha. Aquela carteira que foi de Sobral Pinto na mão de um jovem que é o primeiro. Isso está acontecendo toda semana. Que é o primeiro de uma família a ter nível superior. Deixa eu dizer uma curiosidade. No caso do Sobral Pinto, a carteira vermelha tinha um duplo significado, porque ele era torcedor do América. É verdade, apaixonado. Apaixonado, né? Pelo América. E um sofredor, então, naturalmente. Como né? eu. Como eu, por isso que eu sei dessa história. Nós patrocinamos um filme sobre o Dr. Sobral, que vai entrar em cartaz agora. Filme lindo. Como é o nome? Sobral Pinto, O Homem Sem Medo. Agora me deu a falta, porque é um documentário feito pela neta dele, a Paula. Tá lindo o filme, vai entrar em circuito agora no mês de outubro. Que bom. Se você quiser que a gente aqui no nosso programa antecipe cenas desse filme, com o maior prazer. Eu era um grande admirador do Dr. Sobral Pinto. Tão importante falar de um homem de princípios para a juventude. Muito. Ele era muito amigo da doutora Regina Feigl, que foi uma grande construtora aqui no Rio, uma mulher de uma fibra extraordinária, e foi por intermédio dela que eu conheci o Dr. Sobral. Mas fica aí a promessa, se o filme, quando estiver pronto, tiver uma disponibilidade para que a gente coloque alguns trechos, eu faço um programa inteiro sobre o Dr. Sobral Pinto, em sua homenagem. Que maravilha. Fica combinado isso. Fica combinado. Agora, veja só, outro dia, na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, eu assisti a uma palestra do ministro Célio Borja. E ele falou a respeito do ministro Célio Borja com o desembargador Marcos Faver. Certo. Era uma espécie de debate sobre o que está acontecendo na área do direito em nosso país. E eles falaram uma coisa impressionante, que eu não sei se você tem isso bem presente no seu espírito. Há 16 milhões de processos em andamento na Justiça Federal. Ou seja, não vai isso ser resolvido nem nessa nem na próxima geração, e não sei se há alguma providência para, de uma certa maneira, corrigir essa distorção. Como é que o Brasil pode viver com 16 milhões de processos andando pela Justiça Federal? Não lhe parece um absurdo? É um número alto, e esse número cresceu muito depois da Constituição. Há uma ampliação do consumo, há uma ampliação do acesso no país. A Justiça não tinha estrutura para isso. O nosso sistema processual, ele ainda tem alguns entraves que estão agora em discussão. Tem um novo Código de Processo Civil sendo discutido, tem um novo Código de Processo Penal. Nós temos uma chance de melhorar a situação se fizermos uma transição competente para o processo eletrônico, né? Pois é, porque nós estamos tem lentos. Sido muito polêmico. Não estamos sendo lentos em Estamos sendo relação a isso. lentos e estamos fazendo opções, a meu ver, erradas. Só isso daria para uma discussão muito longa, porque estamos fazendo uma opção que tira a humanização da vida do processo eletrônico, estamos transformando tudo isso em dados de uma forma meio perdida. Há uma discussão no país que eu acho muito interessante, que é a ampliação dos instrumentos de mediação, de conciliação, tirar um pouco da nossa sociedade essa cultura do litígio, né? Da própria advocacia, essa cultura do litígio, reforçar o espaço do advogado como um mediador. O advogado de uma empresa com o advogado de outra empresa. Porque, como em vários países, porque o recorrer ao judiciário seja uma última alternativa, né? Então, nós temos uma discussão que é mais do que legal, ela é cultural.
Porque o país desse tamanho, com o crescimento, com a inclusão de milhões de brasileiros no mercado de consumo, prova disso são os juizados especiais. Eles chegaram para ser a solução, então as causas de menor valor teriam um juizado próprio, mais célere, e com a explosão do consumo no Brasil, só de ações, por exemplo, contra companhias aéreas, nós temos milhões. É um festival. Um festival. E operadoras e aquele também. juizado que era a solução para a morosidade, hoje é o lugar que está mais moroso. Está mais entupido. Mais entupido. Ali não funciona nada. Então são debates que eu acho que os operadores do direito estão fazendo hoje com convicção de que são importantes. O novo CPC, o processo eletrônico, a discussão sobre essa cultura do litígio, só que eu acho que é um processo que ainda vai demorar alguns anos. É claro, mas nós temos ainda tanto o que falar com o presidente da OAB Rio. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos, porque eu quero saber a opinião dele sobre essas manifestações de rua pelo Brasil todo. Um segundo e logo voltaremos. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje ouvindo o presidente da OAB Rio de Janeiro, Dr. Felipe Santa Cruz. Dr. Felipe, aí que o Rio se tornou um palco de manifestações de rua exacerbadas. E, enfim, muita gente estranhou que os caras pretas, né, eles eram presos e logo já tinham um advogado da OAB para providenciar o alvará de soltura daquele cidadão. E várias vezes isso se repetiu. E ficou uma dúvida, será que a OAB não examina quem ela está protegendo? Porque eles são os mesmos. Isso aí já se viu. Há 300 ativistas circulando aí pelo Rio, quebrando vidraça, quebrando coisas, assaltando lojas e tudo, mas a OAB está sempre lá protegendo, do ponto de vista do direito, não é, o cidadão que é capaz dessas barbaridades. Explique bem essa posição para que o nosso público entenda também. Obrigado, professor. Acho que é a oportunidade para explicar isso, que eu acho que todos nós que temos uma vida, sei que a sua foi comprometida com o ideal da democracia, vivemos momentos de desafio nos últimos meses, né? Eu mesmo, no primeiro momento, não entendi muito a manifestação na rua. Quem era o líder disso? E eu, da minha geração, já descobri que já há mais jovens e jovens querendo mudar o mundo. E eu achava assim, comparado com a minha geração, nós dizíamos, hoje nós temos democracia, um Brasil crescendo, as instituições funcionando. Todas. Né? E eu dizia, ora, temos muitos problemas? Temos, mas estamos na estrada do progresso em relação a esses problemas. Quando nós fomos surpreendidos pelas ruas, tivemos que falar o seguinte: no primeiro momento, a tarefa da ordem é defender o direito de manifestação, né? Ele é constitucional e ele é a base da democracia. Eu digo para os meus jovens, quando vou entregar a carteira, eu digo assim, que eu vejo esses programas de televisão, economia, sempre a comparação do Brasil com a China, né? Porque a China... Só que na China, a última manifestação, os líderes estão desaparecidos até hoje, diante do silêncio do mundo inteiro. Né? Como se a China fosse uma maravilha do ponto de vista das liberdades, que nós sabemos que não é. Não é. Né? Então, eu digo, não, nosso papel aqui, ainda que eu não entenda muito bem o que são essas manifestações, se são os 20 centavos, se é a PEC 37, o meu papel aqui... Ou é um conjunto, É um conjunto, né? Um mural do Facebook, como foi dito. Meu papel aqui, institucionalmente, é a defesa do direito de manifestação. E assim foi feito. Inclusive, adicionamos a isso uma convicção minha e de muita gente depois, mas a Ordem do Rio logo saiu na dianteira, de que
deveríamos fazer também daquele momento um momento de discussão da reforma política, pelo afastamento da democracia formal, digamos assim, de muitas dessas lutas da sociedade, um perfil hoje de afastamento dos parlamentares do eleitorado. Então nós sabemos dessa crítica e nossa ideia era essa. No segundo momento, eu fui o primeiro também a dizer que havia traço de fascismo em alguns manifestantes. Após aquelas manifestações radicais que quebraram tudo, quebraram o vidro, eu disse ali algo preocupante, né? A gente não pode defender, eu acho que dentro da democracia o marco é o marco legal, é a legalidade. Então isso eu quero esclarecer. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, em momento algum, entrou com qualquer medida judicial para soltar pessoas que tenham sido presas neste envolvimento com atividades violentas. O que nós fizemos? Fizemos o acompanhamento técnico de todas as operações e quando chegava a delegacia, e aí foi o nosso embate com a Polícia Militar, quando chegava a delegacia, um jovem, e aí vamos individualizar a conduta do jovem. O que ele fez? Ele estava lá junto com os outros. Isso é pouco. Aí é pouco. Aí sim nós protestávamos e fazíamos algum tipo de intervenção em favor desse jovem. Por exemplo, os que foram qualificados com envolvimento com os grupos mais radicalizados tiveram a defesa dos seus advogados. E aí confunde um pouco qual é o papel da ordem. Porque a ordem também é a ordem de todos os advogados. Claro. Mas a entidade foi extremamente dura com a violência. Acho que a violência prestou um desserviço. Né? Qual foi o desserviço? De certa forma, uma luta que começou tentando fazer com que todos nós refletíssemos sobre um Brasil melhor, sobre a política era uma melhor. Proposta generosa. Generosa se transformou numa discussão manifestantes policiais. Acho que ela se reduziu na sua pauta. Né? Qual é a conduta da polícia, qual é a conduta dos manifestantes, o direito à manifestação violenta, que eu não compreendo, algo que na minha cabeça não se justifica. Nem é do temperamento do povo brasileiro, não é? Você, e não há exemplos históricos. Há exemplos aí fora, né, de coisas terríveis, né? Mas aqui não. Eu acho que essa violência pela violência, me parece que ela não tem cabimento. Né? Não é do temperamento brasileiro e é do ponto de vista estratégico um erro. Ela isolou as manifestações, ela capturou as manifestações para o braço mais violento do movimento dos manifestantes. Como ela era um mural do Facebook de várias manifestações, os que não tinham aquela agenda violenta foram embora, ficaram em casa. Então nós reduzimos isso. A nossa preocupação como entidade, óbvio, é a defesa dos direitos humanos e uma polícia melhor treinada. Nós sabemos que é um processo, eu até debati isso com o comandante da Polícia Militar, é um processo de evolução mesmo, né? A polícia diz, olha, mas eu não estava treinada para lidar com esse tipo de manifestação, com esse caráter. Então, acho que isso tudo é um processo, professor, já que estamos no programa sério, de aprendizado. É um amadurecimento, né? Da democracia. Eu quero lhe fazer uma pergunta, antes que nós terminemos o programa, dada a inexorabilidade do tempo. O que é o projeto Aprender da OAB? O projeto Aprender não é da Ordem, ele é da Caixa dos Advogados, que eu presidi na última gestão, no último triênio, antes de ser presidente da Ordem. Nós temos na Caixa, por força estatutária, uma série de auxílios aos advogados em dificuldade. Eu criei um auxílio que é o advogado com critérios objetivos, né? Ele está passando por uma determinada dificuldade, ele justifica junto à assistência social e nós pagamos no início do ano, ressarcimos a esse advogado o material escolar dos filhos dele. Bom. Até 2 filhos. Então, ele apresenta o quanto ele gastou de material escolar e a Caixa dos Advogados, que tem outros auxílios, o auxílio natalidade, o Nascer, são projetos que nós temos para ajudar os advogados que estão uma classe que tem 150 mil inscritos. A gente sabe que às vezes a pessoa tem aquela imagem do advogado rico, bem-sucedido, mas essa não é a média. O advogado não é a realidade. Não é a realidade. Ele, como toda profissão, a boa parte dos profissionais lidam com dificuldades grandes no dia a dia. Muito bem. Dr. Felipe Santa Cruz Skaletsky, presidente eleito da OAB Rio e que está em pleno exercício e fazendo, eu posso testemunhar, um belo trabalho. Eu agradeço muito a sua presença aqui entre nós. Os nossos estúdios continuam à sua disposição. Vamos falar depois sobre o Sobral Pinto, que é um símbolo, um mito, né? Nós vamos fazer juntos a divulgação desse trabalho. Eu vou ter muito prazer nisso. Por hoje eu agradeço a sua presença. Colocamos um ponto final no programa e voltaremos
na próxima semana com mais um Educação em Debate. Obrigado, amigos. Até lá.